Olá, Jales, olá, região. Hoje, segundo programa do Politicando, estamos recebendo a figura ilustre, Coronel Tadeu. Márcio Tadeu Anhaia. Quer fazer a gentileza, Luiz? Quero me pronunciar aqui agradecendo aí a presença de todos, agradecendo aí a audiência de todos e principalmente agradecer a presença do Coronel Tadeu, convidado aí do Cisico para estar participando com a gente. É realmente uma presença ilustre, né? Mediante o histórico político aí do Coronel Tadeu, hoje assessor aí do Marcos Pontes, uma figura política muito querida no Brasil todo. E dizer para vocês que o Coronel Tadeu será um dos entrevistados e o Politicano está chegando aí com força e o Coronel Tadeu mostra isso pra gente. E divirtam-se, aproveitem as opiniões, as discussões acerca de questões políticas aí, tá bom? Forte abraço a todos e até mais. Valeu, obrigado, viu, Obrigado, eu que Coronel Tadeu? agradeço, viu? Obrigado mesmo pela E obrigado, oportunidade. Cizico, também. Parabéns aí por, né, trazer o Coronel Tadeu para falar com a gente. Vamos lá. Hoje começamos a entrevista com o Coronel Tadeu. Antes de mais nada, a gente gosta de passar sobre a vida da pessoa, para que as pessoas conheçam também, não só o político, mas a pessoa, né? O Márcio, o verdadeiro, né? O que iniciou todo o projeto político. Dia 30 de setembro de 1965, 59 anos de idade, policial militar formado na Academia do Barro Branco, no ano de 2000, formado em Educação Física em 1988, em Direito no ano de 1990, mestrado em Ciências da Segurança Pública, comandante de helicópteros, deputado federal de 2019 a 2013, 2019 a 2023, aliás, com mais de 98 mil votos. Escritor e analista de segurança. Que vida é essa, né, Coronel? Eu já fiz um punhado de coisa, né? Como diz o mineiro, que nem um cadinho de coisa, né? Já fiz um pouco de cada mesmo. A carreira, foram 30 anos na Polícia Militar, né? Me formei em 1984, né? Então eu tinha ali 19 anos de idade quando me formei na Academia do Barro Branco e a partir dali segui uma carreira, graças a Deus, uma carreira vitoriosa, né? Com muitas realizações, né? Dentre elas, ser piloto de helicóptero, né? Que é um desafio grande, né? Hoje, inclusive, eu voo helicóptero, né? Eu tenho minha atividade como piloto de helicóptero, além de ser político, né? São três P's, né, na minha vida, né? Piloto, polícia e político. De todas essas carreiras, assim, a que mais te dá paixão? É difícil dizer, viu? A política, eu gosto muito da política, gosto. Aliás, eu estou fazendo o quê? 38 anos de política. Comecei. Não, digamos, não, já são 40 anos, porque eu comecei com 19 anos, estou com 59, já são 40 anos de política, fazendo política. Sempre naquela política de bastidores, né? E uma parte dela à frente mesmo, né? Foi quando eu fui eleito como deputado federal com 98 mil votos. Então, política é muito gostoso. Se as pessoas conhecessem um pouco, né? Esse Brasil seria bem melhor se cada um dos brasileiros conhecesse um pouco do que é a política. Aí eu tenho certeza que nós não teríamos aquele voto errado, porque a gente vota muito errado, né? Vamos combinar, né? Pelo amor de Deus, tem cada tranqueira com mandato que você não acredita como é que o cara chegou lá, mas chegou, é voto, é democracia, é isso. Mas se o cara soubesse um pouquinho, você pode ter certeza que essas tranqueiras não chegariam. Essa é a nossa luta na política, cada vez mais melhorar o nível, né? Subir o sarrafo, subir a barra, para que a gente tenha uma qualidade de políticos muito boa, porque é eles que tomam conta da nossa vida. Você já imaginou, ele já parou para pensar? Quem é que cuida da nossa vida? Dentro e fora de casa, pode ter certeza disso. Principalmente fora no caso, quando você botou o pé na calçada, quem está mandando no C é a política. Para tudo, é o trânsito, é o posto de saúde, é a escola, é o asfalto, é por onde você anda, é o seu emprego, é o que você paga, é imposto, tudo é na base da política. Então você precisa escolher pessoas boas para tomar conta da sua vida, que tomem. Olha que você já parou para pensar quanto que o governo arrecada de você por mês? Já parou para pensar nisso? Né? No que você paga de imposto, é um negócio assim absurdo,
absurdo, é muito, muito imposto. E a gente tá lá mandando esse dinheiro lá para cima para os caras fazer o quê? O quê? Aí alguns estão satisfeitos, outros não. Quem sabe quem mora em algumas cidades, assim como Paulínia, Guararema, né? Quem sabe esses cidadãos se estejam contentes, felizes, mas tem muita cidade aí que o cara não tá contente não, porque não tem nada. Então, por isso que eu falo, a política, agora voar helicóptero é gostoso pra caramba, é uma delícia. E ser policial, eu acho que é uma satisfação pessoal, porque ser policial, para mim, é uma dedicação que você faz, né, para ajudar as pessoas. Você tá na rua, né, é alguém pedindo socorro, é alguém passando mal, é alguém que se acidentou, é alguém que perdeu alguém. Ixi, então, ser policial é você praticamente se doar para uma pessoa, se doar assim mesmo, de coração, para uma pessoa que você não conhece, que você não tem a menor intimidade. Mas, para quem crê em Deus, sabe que é um irmão. Para quem acredita em Deus, sabe ali é um irmão. Então, ser policial é isso. Então, essa também foi muito bom. Foram 30 anos como policial, né? E é cada história, rapaz. Ixi, aqui, não sei quanto tempo é o podcast, mas a gente falaria assim horas e horas de ocorrências e mais ocorrências. Coisa simples, às vezes, um motoqueiro, um motociclista que caiu na sua frente ou caiu logo à frente e você estava ali naquela rua para socorrer ele. E ele ali com o braço quebrado, com a perna torcida, ou todo machucado. Aí você vai lá e vamos socorrer esse menino pro hospital, né? E é tanta ocorrência. Então... Apenas um relato, coronel. Eu só não me tornei policial militar É. por um fato pequeno. Qual? No dia da IS de entregar a documentação, eu não levei a foto 8x4. Eu havia tirado a foto. Era 8x4? 8x4, que era pra IS. Aquela grande, né? Aquela era uma grandona, grande com fundo branco. E ela só servia pra IS mesmo, pra fazer a investigação social. Tanto que o investigador fez a minha investigação normal, mandou pra cima, mas aí resolveram, né? Porque estava no edital que era necessária a foto. E eu não coloquei no prontuário. Ficou em casa, caiu, não sei como. Eu sou muito organizado. Caiu da pasta. Mas é apenas um detalhe. Não era para ser. Aí depois o Cizico se tornou político e aí hoje está aqui, né? Legal. Ô, coronel, antes do político existia a pessoa, né? O Márcio. Quem é o Márcio? Pô, era um moleque arteiro. Rapaz. Era um moleque arteiro que se deixasse apanhava todo dia da mãe, né? Sabe, na época do chinelo? É assim mesmo, é assim que funcionava. Eu era uma pessoa muito ativa, né? Eu cresci ali na cidade de Itapevi. Itapevi é próximo a São Paulo, ali 30, 35 quilômetros ali, né? O índice de criminalidade? Não tinha. Não tinha? Não, Itapevi era uma cidadezinha muito pequena, tinha ali 30 mil habitantes. O Jales tem quanto? Nós estamos aqui em Jales. Jales quase 50. Então era menor que Jales. Itapevi era menor que Jales. Então eu cresci numa cidade pequena. É claro que de uma hora para outra, eu não lembro exatamente o ano, mas eu vou chutar aqui 79, 80 mais ou menos, o governo do estado resolveu construir um senhor conjunto habitacional com praticamente, eu vou chutar ali umas 15 mil moradias, 10 mil moradias, eu não sei quanto. Mas a cidade dobrou de tamanho de uma hora para outra e sem estrutura. Aí ela deixou de ser aquela cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo, né? Aquela coisa bem interiorana mesmo, né? Deixou de ser. E aí a Itapevi passou a ser aos poucos a periferia da cidade de São Paulo. E aí sim veio a criminalidade. Só que aí eu já pulei fora de lá porque eu já vi que não ia ficar lá muita coisa. Hoje não, hoje tá legal, hoje a cidade tá muito boa, tá muito... Mas ela realmente trouxe muita gente, muitos criminosos mesmo. O crime deu uma migrada na época. Muita gente boa, claro, a gente sabe disso, né? É um conjunto habitacional grande, mas junto com essas pessoas boas vem aquilo que não presta também. Mas aí a cidade perdeu aquela característica de cidade do interior e virou uma cidade... como qualquer outra, uma cidade grande como qualquer outra, mas sem estrutura. Então, Itapevi viveu anos assim, sem muita qualidade de vida. Hoje não, hoje um trabalho bem feito lá, até o prefeito lá, o Igor Soares,
Fez um trabalho belíssimo lá. Assim, Ele é de qual partido? Ele é do Podemos, né? Fez um trabalho belíssimo, eu tive lá visitando a cidade, muito bacana. Mas então, falando da pergunta, né, quem era? Eu era estudei numa escola estadual, né, de 1971 até 1978, ali na cidade de Itapevi, Colégio Marechal Cândido Rondon, Escola Estadual de Primeiro Grau, Marechal Cândido Rondon. Estudei ali no Rondon, e que tá lá até hoje a escola, inclusive, tá lá no mesmo lugarzinho lá, a escola. E eu jogava bola, peão, né, jogava peão, bolinha de gude, pipa. Não era bom de bola porque ele não desenvolveu, não se tornou jogador. Eu gosto de jogar bola, eu sou um cara de muita vontade, né, mas jogava bola todo dia tinha que bater a Time bolinha do coração? campinho. Corinthians. Corintiano. E como é que se fala? Pipa, peão, bola de gude e betes, né? A gente chamava de taco naquela época, né? Hoje, o nome chique lá é betes, né? Mas é taco mesmo, jogar taco. Que mais? Ixi, fazia uma caça-rã. A gente caçava rã, tinha muito brejo lá, né? Caçava rã. Na escola era aluno bom? Graças a Deus sempre tive boas notas. Era muito aplicado mesmo. Graças a Deus nunca tive dificuldade com estudo, não. Eu sempre gostei de estudar e estudo até hoje. Até hoje, eu tenho que estar aprendendo alguma coisa durante o dia, né? Uma coisa que E dá seja. tempo, Coronel? Dá tempo. Hoje com esse negócio do YouTube, vixe, mãe do céu, é um negócio impressionante. Eu estou tentando aperfeiçoar o meu inglês, para você ter uma ideia. Melhorar um pouquinho a gramática, né? Falar um pouquinho mais corretamente o inglês. Então, pô, eu vim ontem de São Paulo. Você sabe, saí de São Paulo lá meio-dia ontem para chegar aqui em Fernandópolis ontem à noite. E numa parte da estrada, numa parte da viagem, eu ponho um videozinho de uma aula de inglês qualquer lá e vou escutando. Então eu faço isso todos os dias. É até importante, Coronel, o senhor dizer aqui que o senhor estava em Fernandópolis porque agora, né, tem o filho estudando em Fernandópolis. E a região em si, eles acham assim, olha, o Coronel Tadeu só fica lá em São Paulo. Não, o Coronel tem laços aqui em Fernandópolis. Para tudo quanto é lado. Rapaz, graças a Deus eu tenho amigos. Rubinéia, Santa Fé, Santa Fé, Docinópolis, Ponta Linda, Palmeira do Oeste, Estrela do Oeste. Tá vendo, gente? Ele conhece a região toda aqui. Opa, O importante, Meridiano. Coronel, olha, muita gente assim, eu que fui político, né, até 31 de dezembro, a gente reclamava porque o político não conhecia a gente. Chegava lá em São Paulo para pedir uma emenda ou alguma coisa, de onde você é? De onde você é, verdade. São Francisco. Se eu falasse São Francisco, Coronel, eu saberia quem. Três fronteiras. De onde é, né? São Francisco. Eu tenho a felicidade de conhecer os 645 municípios. Né? É um ativo, então. Dificilmente. O deputado é ativo. Pode até escapar uma coisa ou outra ali, mas eu conheço 645 municípios. Vamos lá para cima lá, Paulo de Faria, Cardoso, do lado de Cardoso, do lado de Paulo de Faria ali tem a cidade onde mora um amigo meu ainda, inclusive, o Sinomar. Ele tá morando lá, escapou o nome aqui agora, Palestina, aí você vem aqui, Onda Verde. Você vai andando em Ibirá, conhece pelo tudo. amor de Deus, Mendonça ali para baixo, Potirendaba, que mais? Monções aqui perto, Macaubal, Sebastianópolis do Sul, Yandeara. Olha, eu sou capaz de falar os 92 municípios aqui da região. Isso é importante. Me dá só um pouquinho de tempo assim que eu vou colocando aqui no mapa assim, né, escrevendo. Faz uma lista de 1 a 92. E eu vou lá, começando por Rio Preto, que é a maior cidade, né? Depois vem as outras ali, Mirassol, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, né? As cidades grandes, né? José Bonifácio e tal. E aí a gente vai... Ipiguá, não pode esquecer de Ipiguá, lá do meu amigo Cassiano, né? Eu conheço muito bem a região. Eu posso dizer que eu sou da região, viu? Eu já vou lançar uma polêmica aqui então, Coronel, que a gente fez uma entrevista com o ex-prefeito de Jales, Humberto Parini, e houve uma situação aqui em Jales, né? Que a Câmara de Jales queria criar mais cadeiras, né? Aumentar o número. Aumentaram o número, isso. Jales é 10 cadeiras, eles queriam, o tribunal havia feito o apontamento para que se tornasse 11, né? Um número ímpar, né? No caso. Eles recuaram das 13 e voltaram para 11. E um vereador, né?
foi perguntado, foi questionado em uma rádio. Eu gostaria até de mandar um abraço para o Claudinei e o Delei Garcia. Outro dia eu vou te apresentá-los, que eles são um é dono, o outro é funcionário da Rádio Antena 102, que é a rádio, assim, uma das rádios mais fortes aqui, junto com o Regional, Nativa, enfim. E ele foi questionado com relação ao voto dele. E ele disse o seguinte, Coronel, foi mais ou menos isso, eu até li a frase para o Parini. Ele disse que quando chega em São Paulo ou Brasília, que vai pedir alguma emenda, o assessor liga para o deputado e fala assim, olha, de onde eles são? De onde o vereador é? De Jales. Quantos vereadores são lá? 10. Então é vila. Eu não vou nem atendê-los. Sério? Sim. Caramba. Existe realmente isso da cidade pequena para o Coronel Tadeu? Não, para mim não. Para mim é a mesma coisa. Seja uma cidade pequena, seja uma cidade grande, é claro que na hora de você definir o volume de recursos, você presta atenção nisso, porque às vezes a cidade grande ela precisa de mais recursos, ela atende mais pessoas. E uma cidade pequena, né, mas eu sempre atendi cidade pequena, cidade com 2, 3, 4 São Francisco mil habitantes. O senhor ajudou muito. Sim. Né? Com recap, com saúde. Várias cidades, né? Várias cidades receberam emendas minhas. Então eu não faço esse tipo de conta, não. Achei isso muito perverso. O cidadão paulista, o brasileiro que mora em São Paulo, ele merece o mesmo respeito morando numa cidade grande como numa cidade pequena. Qual é a diferença? Nenhuma. Ele precisa desses recursos federais, no caso aí, emendas, né? Que é um recurso disputadíssimo. Hoje, se você analisar, a emenda parlamentar é um recurso disputadíssimo, mas ele merece o mesmo respeito do que o cidadão de uma cidade grande. Não é porque ele mora numa cidade pequena que ele não vai receber. O vereador tem que buscar mesmo, o prefeito tem que buscar recursos, fazer os seus projetos e correr atrás de onde tem dinheiro. Um dos lugares onde tem dinheiro, além dos ministérios, secretarias, né, são as emendas parlamentares que estão na mão de deputados estaduais e federais. Eu nunca fiz distinção nenhuma, Cizico. Graças a Deus eu sempre atendi todo mundo muito, muito bem mesmo. Aliás, tem uma curiosidade aqui, eu vou contar uma história rapidinho. O prefeito saiu daqui de Brasília, não vou falar o nome e tal, deixa pra lá, né? Não vou nem falar região, mas é do estado de São Paulo. O prefeito saiu daqui, foi lá para Brasília, foi falar teoricamente com o deputado dele. É uma cidade pequena, mas que ele fez um esforço danado e conseguiu 800 votos. Eu não lembro exatamente o número correto, mas é 800 e pouquinho. Fica na casa dos 800 que tá boa a conta. Numa cidade pequena, 800 votos era mais de 25% dos votos da cidade. Ou seja, a cada 4 pessoas, uma votou nesse deputado, que quem pediu voto para esse deputado foi esse prefeito. E aí, eu estava lá em Brasília, ali embaixo no Café dos Deputados, eu recebi uma ligação lá do meu gabinete lá em cima, dizendo, o fulano de tal tá aí, é da cidade tal, o senhor atende ele? Eu falei, claro que eu atendo. Aí, falei, onde é que ele tá? Aí, tava no Salão Verde, né, que é o salão fora ali do plenário da Câmara dos Deputados, achei o prefeito, prefeito, tudo bem, muito prazer, Coronel Tadeu, Coronel, tudo bem, muito prazer. Tá, tem tempo para tomar um cafezinho? Tenho. Peguei o prefeito, levei lá dentro no Café dos Deputados, peguei 2 cafés lá, sentamos, vem aí, me conta aí da sua cidade e tal, né, eu conheço mais ou menos, passei por lá, e conversando, trocando uma ideia, né, coisa assim de 5, 10 minutos, que também é tudo muito corrido, né. Mas aí ele chegou, no final ele tomou um café, tiramos uma foto, ele já tinha deixado o pedido de emenda lá em cima, depois eu mandei a emenda para ele, mas no final ele disse assim, olha deputado, eu vou dizer uma coisa pro senhor aqui, eu vim aqui ver um deputado que eu ajudei ele, trabalhei ele, esse, para não falar o palavrão aqui, mas ele xingou mesmo o deputado, esse cara nem me atendeu, nem foto eu tirei com ele. E o senhor eu não conheço, nunca vi, vim aqui arriscar fazer um pedido para o senhor recebeu o pedido, me convidou para tomar um café, eu nunca entrei nesse negócio aqui. Olha que coisa bonita, eu nunca entrei, né? Aí eu falei, pode ter certeza, na próxima eleição, pelo atendimento que o senhor me deu aqui, o senhor vai ter os mesmos votos daquele cara e aquele cara eu não quero ver nunca mais na frente. Isso realmente acontece, Coronel. Acontece, infelizmente é isso. Rapaz, o prefeito, ele roda
no mínimo 1.000 quilômetros para chegar em Brasília. Pega lá o carrinho, tal, vai batalhando, sai de madrugada, viaja o dia inteiro, né? Mas não é só o prefeito não, viu, deputado? O vereador também. Não, eu tô É a dando mesma exemplo do coisa. vereador, é a mesma coisa. Fala, puxa vida. Chega no Rapaz, gabinete, mal é bem. recebido. É tudo, eu sei que tudo... Ioda, eu tava ali, quem sabe até por sorte que eu tava desocupado, não tava nenhuma comissão naquele momento, né? Porque é corrido, aqueles 3 dias lá, terça, quarta e quinta ali, é um samba do crioulo doido ali, bicho. Sabe? Vai pra uma comissão, vai outra, corre atrás do líder, vai lá na liderança, não sei o que. Tá. É muita coisa para você resolver em pouco tempo, mas sobra um tempinho para atender os amigos ali, né? Os prefeitos. Pô, e a pessoa te procura. É que fala, às vezes não dá muito tempo de conversar, mas naquele dia deu certo, deu tempo de parar e tomar um café com calma, uma água gelada, tranquilo. Ele ficou todo feliz, falou, pô, é o mínimo que a gente faz, né? Uma Coronel, diferença. é assim, ó, eu penso da política diferente dos demais, porque o prefeito, quando ele ganha uma Quando eleição... você fala, eu vou até levantar quantos votos eu tive na cidade. Não vou falar Tá bom. aproximado, porque senão o nego vai Pode saber fazer. depois quem que é. Não quero falar nomes aqui. Quer Quando ver, o mas... prefeito ganha uma eleição, ele tem um eleitorado dele, lógico, né? Uhum. Mas a partir do momento que ele ganhou a eleição, ele tem que trabalhar para toda a Pra população. todo mundo. Ele tem que Ele é atender deputado todo do mundo. estado, não é deputado de uma cidade. Isso. Eu sei. A mesma coisa funciona para o deputado. Ganhou a eleição, ele trabalha para um todo, não é para o contexto dele. Eu não vou só atender o pessoal. A partir do momento que você recebe, dá receptividade, dá carinho para um vereador, para um prefeito, ele vai automaticamente, ele vai ter acessibilidade de falar assim, ó, o cara me atendeu. O cara foi simples, o cara foi humilde, eu vou ajudá-lo na próxima. Mas muitos não pensam isso. Infelizmente é isso. Não foram os 800 votos, mas ele colocou aqui, né? Aproximadamente na casa de 400 votos. Então ele foi muito bem, trabalhou muito bem, sou muito agradecido a ele, né? E São Francisco, o senhor se lembra quantos votos o senhor teve? não vou 198. Oxe, mas olha aí que maravilha. Saiu de 23 de uma 23 outra, pra 198. Olha que maravilha. Então, é porcentagem, Graças a um né? amigo que eu tenho lá, sabe como é que é o nome do amigo? Não conheço. Não conheço. Zizico Passarini, conhece ele ou não? Conheço não, nem um pouco. Ô, Coronel, voltando aí ao assunto aí do politicando, eu sei que o senhor é casado, tem filhos, mas diga aí da sua família também, porque muita gente não sabe da pessoa também, o Márcio. Tá. O Márcio é casado? 3 filhos e 3 netos. Desculpa, 3 filhos e 4 netos. Caramba. 3 filhos e 4 netos. Eu tenho 3 meninas, 3 netinhas e um garoto, né? Um garoto já de 15 anos de idade. Seu filho mora? Um dos filhos mora aqui em Fernandópolis, está fazendo medicina. Por isso que o senhor sempre está aqui na região. Exato. Não, eu sempre estava além dele estar aqui, né? Ele estudava na Argentina. Aí ele prestou um vestibular aqui, conseguiu passar e conseguiu fazer a transferência da Argentina para cá. Então agora ele está aí no 4º ano. Ô, Coronel, para entrar na Polícia Militar, teve algum incentivo? Alguém via alguém, se espelhava em alguém? Tinha isso ou não? Não, foi por acaso. Eu, 1981, né? 79, 80, 81, 1981 eu estava estudando para fazer engenharia civil, queria ser engenheiro civil de qualquer jeito. Influenciado por um tio meu que já faleceu de Covid, inclusive. Faleceu em 2021 do Covid, mas influenciado por ele eu queria ser engenheiro civil. E estudava muito, até que um colega meu, que veio entrar na polícia 3 anos depois de mim, ele me trouxe, primeiro ele me trouxe o edital da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, que é a Academia do Exército. Já prestei também. Lá em Resende, no Rio de Janeiro. Ele me trouxe esse vestibular, esse edital do vestibular. Nós fizemos a inscrição, mas ela não foi aceita porque chegou com atraso lá no Rio de Janeiro, lá na academia. E depois, na sequência, ele me trouxe do Barro Branco, da Academia Militar, de Polícia Militar do Barro Branco. E eu fiz o vestibular para treinar, não para passar. Fiz para treinar. Nós fizemos ali em 7 colegas e dos 7 só eu passei. E aí eu não queria ir, queria ser engenheiro.
né? E aí eu sofri tanta pressão de tudo quanto é lado. Pressão E da é mãe, muito difícil passar. pressão dos amigos, pressão da minha chefe, que eu era office boy, trabalhava como office boy numa empresa lá em São Paulo chamada Dismac Calculadoras, né? Era a Sandra, minha chefe, e até da Sandra eu tomei dura, né? Não, você vai para lá, tal, né? E do cabo que foi entregar a minha convocação, que a viatura bateu na porta de casa para entregar a notificação de que eu tinha que me apresentar na academia, né? E eu lembro disso até hoje, moleque, ele tudo tinha acho que 15 anos de idade. Aí o cabo chegou, me entregou, tal, você que é o Márcio? Eu falei, sou eu. Falei, você passou na academia do Barro Branco, você precisa estar lá tal dia. Aí eu virei pra ele com aquela cara assim de molequinho, né? 15 anos, perguntei pra ele, seu guarda, se eu não for, eu vou ser preso? Vai ser preso. E quem vai prender você sou eu. Se você vai, sim. Puta, aí eu já me tremi todo. Eu falei, vamos lá ver o que que era. E eu nem sabia o que eu ia fazer, o que era ser polícia direito, porque não sabia nem exatamente para onde eu estava indo. E aí eu fui na academia. Fui lá conhecer. E aí, quando eu entrei lá dentro, né, eu fui recebido por um aluno que estava no último ano da academia. Já de formação. Ele no último ano de formação, aí ele me apresentou a academia e aí eu gostei. Aquela apresentação lá teve muito significado para mim. Era o Romero, eu lembro dele até hoje, Romero. E aí eu decidi, falei, eu vou fazer o vestibular e depois quando eu sair daqui, eu vou sair com 19 anos, com 19 eu faço engenharia. E aí não fiz nada de engenharia, fui fazer direito. Com 19 anos já se formou Já no estava Barro Branco. no Barro Branco e com 24, 25 me formei em direito. Aí e já me formei também em educação física e depois me formei em administração de empresas. E mais para frente fiz o curso de E helicóptero. como entrou a carreira política nessa história aí? Estudando tanto, não tinha tempo pra nada? Não, você que pensa que não tem tempo. A política é um negócio assim impressionante, né? São vários. Eu gosto muito de história. E gosto muito de história, gosto muito de estudar, de saber. Principalmente a história do Brasil. Então, você vendo o que aconteceu na era, lá no início do século, próximo à Revolução Russa, lá em 1917, 1919, você vê as influências que o Brasil sofreu dessa Revolução Russa, com Lenin, Stalin, e depois vem caminhando a Primeira Guerra Mundial, depois Segunda Guerra Mundial, a Era Vargas, depois da Era Vargas, aí a gente vem ali para o período lá desse próximo a 64, aí você tem Esqueci até de falar da Revolução de 32, né? Pulei a Revolução de 32, onde os paulistas reivindicavam uma nova Constituição Federal. Então nós tivemos o movimento constitucionalista, né? Por isso que chama Movimento Constitucionalista de 32, né? Porque os paulistas reivindicavam uma Constituição. Então você vem estudando a história, eu fico apaixonado de ver essas lutas e lutas que o povo teve para poder lutar por um mundo melhor, por um país melhor, né? E tudo isso se faz através da política, né? Digamos assim, o país, o Brasil é dos brasileiros, mas quem manda, quem manda no país de verdade são os políticos. É aí onde eu reforço aquilo que eu falei no início, né? Que o povo precisava entender um pouco de política, né? Para poder escolher melhor quem é que vai mandar no país, né? Isso é importante. Então você vê o que aconteceu em 32, você vê o que aconteceu na Era Vargas, né? De 1940. Depois você teve ali Jânio Quadros com o João Goulart e logo na sequência o Jango foi deposto. Aí nós tivemos um período militar que sofre muitas críticas, né, esse período, né, há muitas controvérsias, existem coisas erradas, mas existe muita coisa certa, né? Aí nós tivemos um período militar até 1985, então você faz essa comparação, depois a tal da abertura da democracia em 1985, Tancredo Neves eleito, depois faleceu, assumiu o Sarney. Então quando você começa, só nos últimos 30 anos de história do Brasil, você tem muitos fatos importantíssimos, e principalmente os fatos negativos, aqueles que deveriam servir de lição para a gente, para nunca mais errar de novo. Então eu sou um cara muito ligado na história, muito ligado na história. E a história, ela tá ligada com a política, não tem como, é impossível não estar ligado.
como uma vez gostando da história, não tem como gostar da política. Então eu passei a me interessar, só que eu sou um grãozinho de arroz. Eu sou um no meio de 213 milhões de brasileiros. Então eu sou um grão de arroz no meio de 213 milhões. E a descrença do político, deputado? Como é que o senhor reage a isso? As pessoas não te cobram? Olha, pra quê? Eu vou votar no senhor por quê? Qual é a diferença do senhor para os demais? Fazer a coisa correta, fazer a coisa justa, fazer a coisa pensando no povo, não pensando no seu bolso. 80% dos políticos que estão em Brasília pensam no próprio bolso. Não deveria ser assim. O político deveria ter uma única qualidade: ser altruísta. Ou seja, se doar para o povo. Mas não são. Não são. É tudo um bando de safado mesmo. Mas eles estão lá legitimamente. Eles foram eleitos, foram escolhidos. Então eles conseguem persuadir os seus eleitores, os eleitores votam e ele assume um cargo. Então, 80% lá pensa no próprio bolso. E assumir um cargo e começar a amealhar dinheiro de todas as formas, principalmente das formas mais erradas. Né? Mais erradas. Então, infelizmente, é isso. Eu gosto bastante de citar um exemplo, que é a minha mãe. Ela, na primeira eleição, quando o Tiririca saiu candidato, ela votou no Tiririca. Com aquela frase: pior que está, não fica. Pior que está, não fica. É isso mesmo? Eu vou te dizer, pior que está. Olha, piorou um pouquinho. Se fosse piorou um pouquinho. o Márcio votaria no Tiririca? Eu votaria, e vou te dizer por quê. O Tiririca, Everardo, não sei se ele vai assistir, já pensou o Tiririca assistindo eu falando dele aqui? O Tiririca, apesar da palhaçada que ele faz, porque ele é um personagem, palhaço, né? É um personagem, né? Ele é um personagem. Mas ele é um cara muito sério. Ele é um cara muito sério, um cara muito dedicado, inclusive à causa dele, ao circo. Ao circo. Você tem noção de quantos circos tem no Brasil? É muita gente trabalhando. Muito artista circense, né? Muito artista circense. Então o trabalho dele ali, quietinho na dele, né? Você vê que ele não sobe na tribuna. E chegamos ao absurdo dele ter que divulgar: olha, participei de todas as sessões, nunca faltei. Então, assim, o que deveria ser o correto, todos não precisaria nem se manifestar: olha, estou participando ou estou indo, não falto. Hoje, olha, ter que divulgar isso daí é um absurdo para mim. Eu digo para você que o Tiririca, eu sou testemunha, tá? Eu sou testemunha. Ele é um cara que não faz diferença nenhuma para município grande ou município pequeno. Você bateu na porta dele, possa ser que ele não esteja no gabinete, mas bateu, ele atende, ele é super educado com todo mundo, né? Ali ele não tá com aquele chapéu dele, nada, ele tá de terno e gravata, com cabelinho todo penteadinho, bonitinho, arrumadinho, tal. Ele é o Everardo, né? Aliás, ninguém sabe que o nome dele é Everardo. Só eu sei. E quando ele escuta alguém gritando Everardo, ele já sabe. Ou é a mãe dele ou sou eu. O coronel. Mas o Tiririca é um cara assim, é um cara pelo menos sério. Ele tem lá o dinheiro das emendas dele, ele ajuda o circo, ajuda os artistas circenses e ajuda os municípios. Né? Então ele manda o dinheiro, ele faz o dinheiro chegar ao dinheiro dele da forma mais simples possível, mas ele faz a coisa certinha, ele faz a cartilha certinha. Então é o tipo do cara que eu falo assim: esse eu não posso falar mal mesmo, não posso falar mal, né? Esse é um cara muito decente. Certo. Coronel, o senhor me permite aqui, até pedir uma licença ao senhor, temos que fazer, às vezes, aqui do pessoal que nos ajuda, os nossos patrocinadores. Poxa, vamos lá, vamos conhecer bom? Então. Vamos lá. Primeiro, a Lotérica Jales, o coronel. Opa. A lotérica mais premiada de Jales, a Pé Quente. Além de bolões e jogos normais, você paga suas contas com qualquer cartão de crédito ou débito de qualquer agência bancária. Que bacana. Olha a comodidade que tem os clientes da Lotérica Jales. Eles chegam lá, não tenho dinheiro para pagar a conta de energia ou de luz, a conta de energia ou de água, né, que é a Sabesp. Eles pagam com cartão de crédito. Tá? Legal. Torteria Delícia, lá da Ritome. Se bater a fome, já temos o lugar certo para você. Torteria Delícia, fica ali na Rua 11, em frente ao Pintando 7. Olha que coisa boa.
Já mata a fome e depois aprecia a melhor sobremesa da região. Vou te levar lá, viu, coronel, para comer uma sobremesa lá. Vamos. Olha só, os trabalhadores de toda a região chegam cedo de ônibus aqui e não tem nada de... não tomaram café em casa. Olha o lugar certo. Torteria Delícia, vai chegar lá, vai ser bem atendido, as meninas vão servir o melhor café, a melhor sobremesa, tá? Chiquinho Auto Posto e Conveniência. Alô, você motorista, o melhor atendimento da região. Chiquinho Auto Posto e Conveniência do nosso amigo Cleiton Xavier. Além disso, a única churrascaria que você almoça apreciando a melhor carne que você já comeu. Corre lá, tem plano de fidelidade. A cada abastecimento você ganha pontos que você vai poder trocar em premiações, tá bom? Ateliê Vila Parque da Érica. Alô, meninas, eu tenho uma notícia a você. Vou levar até o coronel lá, né? Não sabe onde escolher o vestido de ir no casamento ou festividade e chamar a atenção de todas? Lá você aluga ou compra o seu vestido maravilhoso. Eu garanto que ficarão babando de inveja. No ateliê Vila Parque da Érica, você encontra os mais lindos vestidos com os melhores cortes. E o preço, você vai se assustar de tão acessível. Fica lá na rua 6, 2426, ao lado da Praça do Jacaré. Ney Imóveis, você está sofrendo com aluguel caro? Eu tenho uma dica para você. Ney Imóveis te dá toda a estrutura para você dar entrada na sua tão sonhada casa própria. Fique em frente à Caixa de Jales ou pelo telefone 99741 3166, lá do nosso amigo Ney Imóveis. Coronel, voltamos aqui. Obrigado aos patrocinadores, então. Eles que fazem valer o programa. Já estamos negociando mais patrocinadores. Logo mais teremos mais novidades aí, né? Ganso, gostaria de mandar um abraço lá. Coronel, voltando ao assunto, como surgiu o piloto de helicóptero nessa história toda? Foi também... Esse não foi por acaso, não. Eu queria ser piloto de helicóptero mesmo. Esse era o sonho. E aí eu dei um jeito. Em 2007 já entrei com a idade um pouco avançada na aviação, mas tendo dedicação e foco você consegue, né? Então foi em 2007 que eu fui para o Aeroclube de São Paulo, fiz o curso no Aeroclube de piloto privado, e depois de piloto comercial, e depois o curso de instrutor, tudo teórico. E no próprio Campo de Marte eu comecei a fazer as horas de voo. Não é uma coisa simples, porque a hora de voo custa muito caro. Trabalhou para empresas grandes, né, coronel? Eu vejo fotos aí do senhor. Hoje eu trabalho na Omni Táxi Aéreo, mas já trabalhei para Líder também, né? Então, Líder Táxi Aéreo. Que pra gente aqui, essas empresas assim... São empresas grandes. Pra gente, como a gente não tem esse tráfego aéreo de helicóptero, então... Não existe, então isso tá lá pro outro lado mesmo. E então, não é uma coisa simples, né? Requer muito investimento. Eu não tenho noção quanto é que esteja uma hora de helicóptero hoje, mas se ela tiver, acho que R$2.000, acredito eu, R$2.000... A hora, né? Você vai gastar no mínimo 250 mil reais para fazer esse curso. Então é um curso caro, né? Então você não o seu dinheiro, você tem que dar valor ao seu dinheiro, né? Então eu procurei estudar bastante mesmo, aprender para poder chegar na aviação de alto nível mesmo, né? Que graças a Deus eu cheguei, são helicópteros bimotores, helicópteros de 8 a 13 milhões de dólares, mais ou menos, cada um, transportam de 10 a 15 pessoas. Então é um negócio de muita responsabilidade, né? É uma profissão arriscada, a gente sabe que tem o risco, né? Mas tudo sendo feito conforme tem que ser feito mesmo, seguindo as regras de segurança, vira uma profissão muito segura, né? Tanto é que são milhões de voos e pouquíssimos acidentes. Outro dia eu estava fazendo essa conta com um amigo meu, calculando assim, por exemplo, de 2010 para cá, acredito eu que lá onde eu vou, né, na aviação offshore, que é para o mar, né, para as plataformas marítimas, tenham sido realizados cerca de 2 milhões de voos. 2 milhões de voos. Quantos acidentes?
5, 6, 7, vamos exagerar, que chegou a 10 A acidentes. percentagem é muito pequena. Ridícula, né? É ínfima. Mas pode acontecer? Pode. Você só tem que estar... Falha técnica, Às vezes falha da máquina e às vezes falha do piloto. falha humana. Pode acontecer, né? Mas a gente sabe que é uma profissão maravilhosa, né? Mas que requer muita responsabilidade, muita seriedade. Graças a Deus eu venci, cheguei no topo. Coronel, fazendo uma pesquisa aí na internet aí, já lembrando do tema, fizemos a pesquisa do seguinte: polêmicas do Coronel Tadeu. Eu confesso que imaginei que teriam várias, né? Até porque o senhor é muito combatente, o senhor é uma pessoa muito assídua. E havia uma matéria lá que no dia 19/11, um dia depois do meu aniversário, tá? Sim. Se quiserem me presentear com algum presente, no dia 18/11, 18/11. faço aniversário, tá? Dia 19/11, dia da bandeira. Isso. E uma terça-feira de 2019, tá? O senhor quebrou uma placa que trazia alusão aos policiais com uma arma de fogo na mão, com um negro no chão, citando o tema genocídio ao negro. O que foi isso, coronel? Isso aí foi na Semana da Consciência Negra, né? Havia uma exposição. Olha, antes de falar desse fato, deixa eu deixar bem claro, eu sou contra o racismo. Contra o racismo, né? Racismo é um crime muito perverso. Você querer separar uma pessoa por qualquer diferença, seja cor, raça, gênero, coisa parecida, né? Eu não aceito. E ali eles estavam fazendo exatamente isso. Ali era um crime de racismo contra os policiais. Por quê? O desenho do sujeito lá, do caricaturista, insinuava que os policiais saíam na rua para matar pessoas negras. Foi não. Primeiro que ali chamava o policial, entre aspas, chamava o policial de assassino e de racista. E o policial não é assassino e também não é racista. O policial, ele não sai primeiro ele sai na rua para defender a população e depois se defender. Ele sai para fazer a proteção da sociedade. Ele não sai com o espírito de matar, né? O homicídio, que às vezes acontece, é uma consequência do trabalho dele. E 99,9% das vezes que o policial sai na rua e ele tem que matar uma pessoa, é porque ele foi agredido. É porque essa pessoa atentou contra a vida dele, de alguma forma. Normalmente com um revólver, uma pistola ou com uma arma de fogo, né? E aí o policial, obviamente, revida. Então, 99,9%. Tem exceções? Existem exceções e a justiça toma conta muito bem disso. Não só a justiça, como a própria, falando de polícia militar, a própria corregedoria da corporação faz isso, né? Em todas as profissões existem os desvios de conduta, né? E na polícia militar não seria diferente. Existe desvio de conduta e esse desvio de conduta é tratado de uma forma diferenciada. E esse quadro dizia isso, e eu inicialmente eu só retirei o quadro. E aí eu fui impedido de retirar aquele quadro de lá. E aí eu fui cercado ali por alguns militantes de esquerda, coisa parecida, eles não deixaram eu sair, falaram, se vocês não deixarem sair, eu vou quebrar o quadro aqui. E quebrei o quadro e deixei ali para eles. Pronto, agora tá resolvido o meu problema. Né? É claro que o quadro foi retirado depois, quebrado, tal, aquele negócio todo. Né? E rendeu a matéria, no caso. Rendeu a matéria, né? Mas não dá para aceitar que uma pessoa que está fazendo uma campanha contra o racismo está levando uma mensagem racista, né? E aonde mais me toca ainda, né? Contra os policiais. Então, não dá para aceitar isso aí, não. Certo. Coronel, o senhor é um dos maiores defensores do capitão Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Sem sombra de dúvida. Qual que é a real visão que o senhor tem sobre todo esse fato aí? O Brasil foi dividido realmente em esquerda e direita, existe o centrão, existem outras ramificações, mas os mais efetivos são direita e esquerda. Uhum. Qual que é a sua visão, Coronel Tadeu, com relação a isso? É um tema muito complexo e muito difícil. Você teria que ser um pouquinho mais específico. Mas eu vou começar a se responder assim. Por que eu defendo o Jair Bolsonaro? Porque para mim ele é um altruísta. Lembra aquilo que a gente falou agora há pouco? O político deveria ser altruísta. Então, para mim, ele é altruísta. Ele se doa
pelo povo brasileiro. Isso é muito claro, é muito transparente nele. Você acha que ele é um cara que precisaria fazer alguma coisa? Ele podia estar na vida que ele adora pescar, ele adora mar, ele adora água de mar, ele adora... Ele podia estar agora tranquilo, né? E fazendo a coisa que ele mais gosta. Não, ele está lá em Brasília, no escritório dele, lá no Brasil 21, onde fica o escritório dele, atendendo gente, conversando, está lutando agora pela anistia dos condenados do dia 8 de janeiro. Aliás, Está em conversas e mais conversas, né? como que tá as tratativas do 8 de janeiro? Tá andando e tá andando muito bem. E o que o senhor acha? Eu acho que vai passar. Vai ter um desfecho? Vai. Agora, a gente já sabe que ser pautado, ele vai ser pautado. Já existe o compromisso lá do Davi Alcolumbre no Senado e do Hugo Mota na Câmara. Né? Todo mundo criticou o Bolsonaro, porque não sei o que, tá se aliando a fulano, tá se aliando a ciclano, mas se não for assim, ele não iria conseguir. Então, já conseguiu que o assunto seja pautado. Agora ele está fazendo o trabalho dele, né, de convocar toda a base política que ele tem dentro da Câmara e do Senado para conseguir os votos necessários para aprovar essa anistia. Porque essa anistia, ela precisa ser aprovada nas duas casas, né? É um projeto de lei, precisa passar nas duas casas, precisa de votos de senadores e precisa de votos de deputados. Então agora é correr atrás dos votos. Eles estão correndo, né? Estão aí nas conversas, e a hora que tiver os votos necessários vai ser pautado e, se Deus quiser, votado e aprovado. E aí nós vamos ter a anistia. Por mais que o presidente da República queira vetar, né? O veto pode ser derrubado depois pela Que a Câmara última e pelo canetada, Senado. a última canetada do não é do presidente, então A voto. última canetada é do Congresso, É do Congresso. da Câmara e do Senado. Porque ele pode vetar. Não, veto integralmente a lei. Sem problema, vai lá, Lula, veta lá. Veta integralmente E mesmo. aí volta. Aí volta para julgar o veto, vai e os caras derrubam o veto. Que se aprovou a lei, derruba o veto. Automaticamente eles vão. Então nós estamos atrás disso. Então, o Bolsonaro, né? Por que eu sou defensor? Por conta disso. Eu vejo ele como um altruísta, uma pessoa. É um ser humano. Não pode esquecer, ali dentro tem um coração, ali tem um pulmão, ele respira, ele come tudo. Ele é um ser humano. E como ser humano, está sujeito a erros. Agora, pelo amor de Deus, você querer avaliar uma pessoa pelos erros e esquecer os acertos é ser muito injusto. Claro que ele tem erros e todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Né? Aliás, tem uma frase muito, muito certa na política que diz o seguinte: na política ganha quem erra menos, porque errar todo mundo vai. E outra, você também não agrada todo mundo, você toma uma atitude, alguns gostam, outros não gostam, não dá para ser unânime na política, é muito difícil. Tem gente que, sabe, nós estamos falando em 213 milhões de brasileiros. Você acha que, por mais que você faça a coisa mais, a melhor coisa do mundo, vai ter sempre um do contra. Vai ter sempre um que não vai gostar. Paciência. Mas que o Bolsonaro é reconhecidamente um cara muito dedicado à política e principalmente a fazer o bem para a população brasileira, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, por isso é que eu defendo ele e peço para as pessoas conhecerem o trabalho que ele desenvolveu, o trabalho que a equipe dele desenvolveu durante os 4 anos do governo Bolsonaro, porque ele fez muita coisa boa. Eu tenho uma relação aqui absurda de coisas que aconteceram no governo dele. Coronel, eu não vou fugir de polêmicas, até porque o interior aqui a gente debate muito também sobre política, as pessoas gostam muito de política. Muito se falou de golpe militar. O que realmente houve de golpe militar, ou se não houve golpe militar? Não houve absolutamente nada, nem parecido com golpe. Agora houve o depoimento do Mauro Cid. Em golpe militar, tem que ser um golpe, né, tramado por militares. Que pra gente, falava-se muito em golpe militar, mas o que é o golpe militar e até que ponto chegou a isso? Olha, o golpe, você poderia simplificar essa história, que seria a derrubada de um governo legitimamente eleito. Então, alguém vai lá e derruba o sujeito. Isso é um golpe.
Agora, você acha que você consegue derrubar um cara legitimamente eleito com Bíblia, com bandeira, com oração? Tá meio esquisito esse golpe. Tá meio esquisito. Então, cara, é só você ler o texto da lei que você vai ver que aquela manifestação que eles fizeram no dia 8 de janeiro não tem nada a ver com golpe, absolutamente nada. Alguns, inclusive, eu não sei quantos tinham lá, quem sabe 20 mil, 30 mil, acho que nem isso, 10, 15 mil, né? Alguns resolveram exagerar na sua manifestação e começaram a depredar os prédios públicos. Há suspeitas, inclusive, de que esses caras foram infiltrados junto com os patriotas para provocar realmente esse dano, né? E aí escaparam ilesos, que foram lá, quebraram e vazaram, parece um jogo combinado. Falou assim, ó, eu vou meter vocês lá no meio de camisa verde e amarela, vocês se portam lá como bolsonaristas, lá como patriotas, quebra o que puder para a culpa ficar neles. E no momento certo é tal tempo, ó, o jogo combinado, é 40 minutos quebrando, depois cada um pro seu lado, vaza, sai de lá, porque nós vamos chegar, vamos fechar e vamos prender todo mundo. O que dá a entender é isso que aconteceu. Sumiram com as câmeras, as imagens, apagaram-se as provas e ninguém consegue saber exatamente a verdade. Onde é que estavam as autoridades? Você vai me desculpar, mas tem 400 seguranças no Palácio do Planalto. Na Câmara eu nem sei, deve ter mais. Câmara e Senado, se bobear, deve ter mais. Ali para proteger o Palácio do Planalto são 400 seguranças. Todo mundo avisado e alerta de prontidão. E me deixam deliberadamente os caras entrarem dentro do palácio para quebrar? É claro que isso é um jogo combinado, gente. É muito claro isso. Ninguém com 20 eu já não deixaria ninguém entrar se eu tivesse lá com 20. Né? Cadê? Eu sou militar, pô. Cadê o oficial de dia ali do Palácio do Planalto? Ou não tem um oficial de dia? Ou um graduado, ou um sargento para tomar conta? Afinal de contas, é o Exército. E o Exército deixou entrar dentro do Palácio do Planalto. Deixaram entrar. Por incrível que pareça, foi isso que aconteceu. Eu não consigo entender que as pessoas consigam entrar dentro do Palácio do Planalto e quebrar tudo ali dentro. Claro que deixaram. Agora é um jogo combinado. Os caras foram, quebraram o vidro, quebraram isso, quebraram aquilo, o relógio de Dom Pedro e não sei o quê. Tá? E aí a culpa ficou em quem? Nos patriotas. E quem estava lá com a Bíblia debaixo do braço foi preso. Coronel, o senhor deve ter ouvido agora a delação nova do Mauro Cid. Parece que ele banalizou bastante o negócio, né? Ele disse coisas que no primeiro depoimento, na primeira delação, ele não havia dito. Para o Coronel Tadeu, também é um jogo de interesse? Ah, não tenho a menor dúvida. Eu acho que o Cid falou mentira na delação dele. Eu acho que ele mentiu a troco de algum benefício. E essa mentira dele interessava aos investigadores do caso. Aqueles que estavam fazendo o interrogatório. Que interessava colocar determinadas coisas para tentar pegar outras pessoas. Então tem muita coisa ali que sinceramente eu não acredito que seja verdade. Muita coisa, eu não acredito. Também não tem prova. Só tem a palavra do Cid. Ninguém pode ser punido. É a palavra de um contra o outro. O cara disse, esse fez. E ele fala, eu não fiz. Se você não tem uma prova material, uma prova documental de que aquilo que ele falou é verdade, você não pode punir a pessoa. O senhor acha que essa delação vai ter algum efeito? Juridicamente falando? Olha, se a gente fosse julgar realmente, aquilo ali são letras mortas. Não dá para você considerar alguma coisa em que o cara não consegue provar. Ele só falou. Não dá para você. Então eu falo para você, Cizico, eu falo assim, ó, Cizico, você é um vagabundo sem vergonha, você não vale nada. Eu aqui tô cometendo um crime.
de injúria, de calúnia, difamação, seja lá o que for, né? Que você, dependendo da situação, do contexto, né? Ela pode ser uma coisa ou pode ser outra. Ou pode ser as três. E como é que eu provo isso que eu tô falando? Né? Aí você fala, pô, você é um vagabundo. Eu não sou, eu tenho carteira de trabalho, eu trabalho. Né? Vagabundo? Não sou vagabundo. Eu presto o meu serviço em tal hora, tal lugar, assim, sabe? Então você fala, a delação, para mim, ela só pode ser válida se ela vier acompanhada de provas que endossam aquilo que o sujeito está delatando. Senão, para mim, ela não tem valor nenhum. Então, para mim, ele foi coagido. Aquela delação foi tirada no fórceps mesmo. E por conta disso, ela não deveria ter o menor valor. Mas foi em cima da delação do Cid que hoje nós temos aí 33 pessoas denunciadas e um general preso. Coronel, a que se deve, no seu ponto de vista, as derrotas de Bolsonaro nas eleições? Olha, a gente sabe que o Brasil está dividido, né? Em direita e esquerda hoje. Direita e esquerda. E o Bolsonaro, ele não conseguiu, teve alguns tropeços durante o governo dele, que fez com que algumas pessoas mudassem a sua opinião, né, em relação à pessoa do Bolsonaro. Né? Acabaram, como é que se fala, sendo muito exigentes com o Bolsonaro e pouco exigentes com o Lula. E o Lula acabou ganhando a eleição lá por 2 milhões de votos. Né? Mas o Brasil está dividido, dá para perceber. Agora eu tenho certeza absoluta, né? Essas pesquisas não estão mentindo. O Bolsonaro, realmente hoje, ele tem a maior preferência do Brasil. Não existe outro político com tanta popularidade como o Bolsonaro, né? E a gente tem o presidente da República e os dois hoje são colocados numa pesquisa eleitoral e o resultado desse governo que está prejudicando demais o Brasil, que o Lula, vamos reconhecer, ele não está fazendo um bom trabalho. Não está fazendo mesmo. Ao contrário, ele está fazendo um péssimo trabalho, está afundando o Brasil. Né? Tá levando o Brasil para o buraco, economicamente falando, né? O Brasil tá cada vez ficando mais pobre, mais endividado e cada vez mais arrebentando as finanças do Brasil. E isso tem consequências aqui do lado de fora. Não... Você acha que a gente está brincando com essa história do ovo? Não, o ovo tá caro mesmo. Eu entrei anteontem no mercado, na frente de casa, né? Eu vi a dúzia do ovo lá, R$16. R$16. Um dia antes eu tinha feito uma live nas minhas redes sociais falando dessa questão do ovo. Que o ovo ele estava custando 6 meses atrás, ele estava custando R$150. Desculpa, era 30 dúzias. 30 dúzias de ovos estava custando R$150. E hoje está custando R$300, ou seja, um aumento absurdo. Mas lá do lado de casa está custando mais que isso. Porque se você pegar R$16, né, são 10 dúzias dá 160, né, vezes 3, aí você vai ter R$480 o preço de 30 dúzias. Então é muito mais ainda do que a gente está imaginando, o preço do ovo. E o ovo é uma coisa tão simples que está na mesa de todo brasileiro. Quem tem a felicidade de morar no interior e ter 2, 3, 4 galinhas no quintal de casa, ele consegue ter o ovo dele de graça. Não é de graça, porque a galinha come também, tem que ter uma raçãozinha ali e tal para cuidar dela. Na casa da minha avó tinha, né, galinha, ela tinha muita galinha, né, e então a gente sabe muito bem disso. Agora, quem mora em São Paulo, quem mora na cidade, vai comprar o ovo, tá muito caro. Uma dúzia de ovo, R$16, R$17, dependendo do ovo. Tem aquele ovo branco, depois o outro marrom, ovo de granja, ovo de roça, né? Eles separam lá, tem uma coisa ou outra lá separando, então varia um pouco o preço, mas na casa R$16 o ovo, eu assustei. O café, R$40 o quilo, alguns lugares R$50. Pô, gente, café faz parte da vida da gente. A gente toma café o dia inteiro, pelo menos uns 3 xicrinhas de café por dia você toma, é difícil você não tomar. Então, o que o Lula está fazendo, ele está arrebentando o povo brasileiro. Certo. Coronel, as eleições de 2026 estão logo aí à porta, né?
O senhor imagina que surgirão nomes novos a candidatos à presidência? O senhor viu a pesquisa, até o Parini comentou, Gustavo Lima está na frente das intenções de voto. Ele aparece, né, o Gustavo Lima. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Cizico. A primeira coisa para você alçar um cargo executivo, seja ele como prefeito, governador ou presidente, né, você precisa ser conhecido. Você precisa ser conhecido. Não dá para negar que o Gustavo Lima é um cara conhecido no Brasil inteiro. É só você olhar o Instagram dele. Eu vou chutar aqui, ele deve ter pelo menos uns 10 milhões de seguidores. E todos brasileiros. Então, é algo significativo. Se não tiver mais, se bobear, ele deve ter 40, 50 milhões. Quantos eleitores nós temos no Brasil hoje? 150 milhões. Pô, se o cara tem 50 milhões de seguidores, e praticamente todos são brasileiros, nós estamos falando de 1/3 da população segue o Gustavo Lima. Então, conhecido ele é. Né? Conhecido ele é. Eu que sou meio um pouco distante, hoje eu não conheço mais esse mundo do sertanejo, eu sou da época de Milionário José Rico, Chitãozinho e Chororó, né? Cascatinhana, né? Como muito pouca gente conhece, né? João Pacífico, eu sou lá das antigas, né? Teodoro Sampaio, e por aí vai, né? E agora esses... acho que até o Bruno e Marrone ali, eu acho que eu chego. Mas esses novos eu não conheço. Tem Michel Teló, não sei o que, Maraísa, Ana Castelo. Esse mundo eu não conheço. Mas o Gustavo Lima, ele é conhecido pra caramba. E os nomes da presidência? Aí vai, o Gustavo Lima é logo o primeiro da fila. Qual que o senhor acha? Qual aí que o senhor acha mais? Todos os governadores que estão encerrando os seus 8 anos de mandato. Então eu vou falar que acho que Eduardo Leite é presidenciável, Ratinho Júnior, do Paraná, Zema, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Zema de Minas, Cláudio Castro, Caiado. Aí você tem aqueles que, por exemplo, a ACM Neto da Bahia, possivelmente é um presidenciável, não tenho a menor dúvida disso. Alguns senadores em meio de mandato, de repente, pode aparecer algum nome, senadores em meio de mandato. Porque senadores, o mandato é de 8 anos. Então, quem foi eleito na eleição passada... Eu não me vem nenhum nome na cabeça ainda, mas por exemplo, o Rogério Marinho, lá do Rio Grande do Norte, está em meio de mandato, pode ser presidenciável. Esses são os qualificados. O senhor acha que o Jair Messias Bolsonaro será candidato? Para mim, sim. E para mim, eu posso até perder, mas eu prefiro hoje acreditar que o presidente Bolsonaro ele vai conseguir a sua elegibilidade, ele vai ganhar o recurso que está no Supremo Tribunal Federal e vai ser candidato em 2026. E se ele não for, qual que é a segunda opção? Posso perder essa aposta? Posso, mas eu acredito nele, estou torcendo por ele e quero que o Bolsonaro seja presidente mesmo para tomar o Brasil de volta e botar de novo o Brasil nos trilhos. Opção? Aí você tem várias. Todos esses nomes que eu falei, né, todos esses governadores que estão, né, encerrando o mandato, e você tem o governador do estado de São Paulo, o Tarcísio, que ele está aí também se postulando. Ele, na verdade, não, mas o nome dele aparece muito bem para ser candidato a presidente, e da Michele também. Aqui no interior fala-se muito Michele Bolsonaro. Pois é, então, é excelente nome. Excelente nome. A esposa do presidente tem o nome Bolsonaro, é uma pessoa carismática, é uma pessoa que se comunica muito bem com o povo, muito simples, né? Então ela é um nome perfeito para substituir, mas eu não quero substituição, eu quero Jair Messias Bolsonaro, JMB, lá na urna. E o Coronel Tadeu para 2026, quais são as projeções? Candidato a deputado federal novamente, candidato a deputado federal novamente, vamos para cima, buscar os votos dos brasileiros daqui de São Paulo, dos paulistas, em todos os municípios, e vou com força para poder trabalhar mais 4 anos para o bem desse país, né? Para aprovar as coisas boas, corretas, e que a gente sabe que vai ter algum benefício para o povo brasileiro. Coronel, existe uma classe muito esquecida, até eles pediram todos em conjunto para fazer uma pergunta ao senhor. Os vigilantes, tá? De todo o Brasil, aqui de Jales, pediram para fazer uma pergunta. A classe vigilante são muitas, e uma das reivindicações é a aposentadoria especial.
visto que não se tem nenhum representante que brigue pela classe. Tem um deputado federal, se eu não me engano, ele até tem o codinome lá, Vigilante. Chico Vigilante. Chico Vigilante. Mas, Ele é do Distrito Federal. mas a classe vigilante está muito esquecida, inclusive esse Chico Vigilante. Eles acham que ele é muito ameno, que ele é muito passivo. O que o Coronel Tadeu poderia fazer para ajudar essa classe? Olha, eu imagino o seguinte: aposentadoria especial para eles, né? Porque é uma categoria diferenciada, é uma categoria que está ali de frente para o crime, a gente sabe muito bem disso, né? Eles não estão assim tão de frente para o crime como um policial na rua, que esse sim está na guerra o tempo todo. Eles estão ali na retaguarda, porque eles fazem segurança patrimonial e pessoal de uma forma muito específica, né? Que é o VSPP, né? Que chama, Isso. né? VSPP, né? Mas eles estão ali inseridos num contexto da segurança pública. Então eu acho justo que eles tivessem aposentadoria especial, porque senão eles têm que trabalhar até os 65 anos. Cara, como é que você vai fazer segurança? Será que com 65 anos você tem vigor físico para fazer a proteção de alguma coisa? Tem um vigilante que tem 23 anos só de Caixa Econômica Federal. 23 anos somente dentro da Caixa dentro da Econômica Caixa Federal. Econômica. Deu entrada na aposentadoria, mas não consegue. Então, assim, a classe está muito esquecida. E já estão bem, já descontentes com o sistema, o próprio sistema. Algumas pessoas conseguem ter uma genética boa e conseguem estar bem com 65 anos de idade. E conseguem fazer um trabalho como o do vigilante, mas a maioria não consegue. Um pedreiro, por exemplo, você acha que consegue com 65 anos? São raros. O cara não consegue. Então tem algumas categorias que você precisa... você precisa, não é nem privilegiar, mas é dar essa oportunidade para ele dele se aposentar antes mesmo, porque é mais do que necessário. Mais do que necessário, porque ele não vai conseguir. Às vezes é a única coisa que ele fez a vida toda, ele não tem outra profissão, não tem outra qualificação, ele não dá para se transferir para uma outra atividade laboral, né? Ele está ali como vigilante, a vida toda foi vigilante, então nada mais justo do que você dar a aposentadoria especial. É uma luta. Tá bom. Chegamos ao fim a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo com o Coronel Tadeu, o Márcio, né, na verdade. Márcio Tadeu. Gostaria de agradecê-lo, Coronel, o senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor. A gente conversa praticamente todo dia pelo WhatsApp. Então, assim, fiquei muito feliz mesmo com a sua aceitação de vir aqui até o nosso podcast. Estamos iniciando carreira, mas o nosso sonho é alastrar um pouquinho mais, nem que for, né, para subir um patamarzinho só que a gente almeja, tá? Se o senhor quiser fazer as preces aí a todo mundo. Primeiro, dar parabéns para você, Cizico, pelo Politicando, né? Eu gostei do nome, né? Politicando. Acho que eu vou criar um podcast Politicando com o Coronel Tadeu. Vou copiar esse nome. Pode que eu gostei, copiar, né? está Politicando com o Coronel Tadeu. Tá autorizado. Montar um podcast. Parabéns, muito sucesso, que você consiga atingir um público grande, né? Especial aqui na região, né? Toda a área. A última visualização, 17. o último vídeo nosso alcançou 23 mil visualizações. Olha que aqui. bacana. E pretendemos agora com o Coronel Tadeu, claro, bater esses números aí, né, Lucas? Lucas faz parte aqui da nossa produção. Então, parabéns, muito sucesso para você, pro Lucas, pro Luigi, né? Pro Luigi que estava aqui com a gente. E agradecer demais esse convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouco. E espero poder voltar outras vezes aqui para a gente com certeza ir atualizando as notícias. Com tá certeza. Bom? Agradeço. Obrigado mesmo, obrigado a todos vocês, gente. Obrigado, Jales, obrigado, região.